Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Mais um Falando Asneira com seu amigo Clint, o comedor de capim, tentando trazer mais sabedoria e curiosidade para vocês, se o YouTube deixar. Vamos continuar com nossa série de vídeos trazendo noções de cidadania para você, afegão médio, cidadão comum. No vídeo de hoje vou ler e explicar o que a nossa Constituição reserva de direitos e meios para você exercer a sua cidadania. Sim, exatamente isso. A luz apagou aqui, hein? Acho que não é para falar isso. Acho que é o YouTube me boicotando. Vamos lá. No Brasil vivemos em uma democracia? Ponto de interrogação. Sim, está mais para cleptocracia e vocês procuram o significado, né, no dicionário. Não vou traduzir aqui porque o YouTube não gosta, né? Mas na teoria é uma democracia. Apesar do TSE dizer que ela está sob ameaça, ai que meu Deus, que horror, vou matar a democracia. Sim, vivemos uma democracia. Temos participação popular, podemos escolher nossos candidatos, podemos votar, né? Temos direito a exprimir nossas ideias, a livre expressão, né? Desde que a gente não ofenda ninguém, né? Com bastante respeito. Mas podemos dizer que sim, vivemos numa democracia. Mas voltando, né, aos primórdios, né, da democracia, o cerne da democracia brasileira, o que é? Todos os cidadãos aptos podem votar e o voto tem peso igual, isonômico e universal para todos que possam ser cidadão. Em tese, o voto é livre, não existe mais voto de cabresto e é secreto. Não vão tirar foto da urna e postar na internet porque é crime eleitoral, pessoas. E também quem for apto para preencher certos requisitos, né, pode se candidatar também. Também vale ressaltar que o analfabeto ele tem direito ao voto, mas ele não pode ser candidato. Existe a participação direta nas eleições para cargos do executivo e do legislativo, projeto de leis e propor ação popular no judiciário através de plebiscitos e referendos. E de maneira indireta, quando os membros do legislativo escolhido pelo povo fazem um projeto de lei. Isso também é um ato democrático. Tudo que eu vou falar aqui para vocês sobre democracia brasileira é o que está na Constituição Federal de 1988. É só abrir e ler. O domínio é público, apesar das pessoas não gostarem que a gente se informe, né? Mas está lá. Isso a Globo não mostra, né, pessoas? Mas no site do Planalto, da Casa Civil, tem lá, né? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui como Estado democrático, ou seja, é um Estado que tem participação do povo, o poder vem do povo, participação popular. Estado democrático de direito, ou seja, é pautado em leis, no direito. E tem como fundamentos a soberania, a cidadania, o pluralismo político. Então você pode ter partido de centro, de esquerda, de direita, de centro-direita, centro-esquerda, né? E etc. E parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce através, né, dos meios, exerce por meio dos seus representantes eleitos, né, diretamente nos termos dessa Constituição. Acho que os constituintes copiaram a frase de Abraham Lincoln: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Eu tendo a concordar mais com a definição de Oscar Wilde para democracia. Democracia, abre aspas, democracia é o desencanto do povo, pelo povo, para o povo, fecha aspas. E quem são nossos eleitos? São os representantes eleitos, quer dizer, quem são os nossos eleitos? São os representantes eleitos através do voto, né, nos cargos do Poder Executivo e os membros do Parlamento. Sim, o nosso Parlamento é parlamentar, infelizmente. Divididos em Senado e na Câmara dos Deputados Federais. Ao contrário de alguns locais nos Estados Unidos, nós não podemos votar membros do Judiciário. Nos Estados Unidos existe essa opção. Em alguns estados, né? Aqui nós não temos essa opção. O acesso ao judiciário é feito pelo meio de, através de provas, né? E nos cargos nas cortes superiores, através de indicação do executivo, com aprovação pelo legislativo. E como nós, povo, podemos exercer nossa soberania, o nosso poder, né, já que todo poder emana do povo, né? Artigo 14 da Constituição diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante a
Plebiscito e referendo. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que escolha sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito ele é convocado com anterioridade do ato, cabendo ao povo pelo voto aprovar ou negar a consulta que tenha sido submetida. O referendo, por sua vez, é convocado posteriormente. Né? O ato já aconteceu, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou a rejeição do que foi aprovado. Né? E 3, né, inciso 3, né, do artigo 14, a iniciativa popular, que seria através das leis de iniciativa popular. No Brasil, como falei, o voto é direto para brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 16 anos. O voto é secreto, direto, universal, apesar de excluir menores de 16 anos, eles não fazem distinção entre cor, sexo, etc. Né? O único limite é a idade, você tem que ser maior de 16 anos. Ele é periódico, acontece a cada 2 anos, né, as nossas eleições, 2 anos, né, 4 anos para presidente e legislativo e 2 anos para prefeitos. Né? E é uma cláusula pétrea, pelo artigo 60, parágrafo 4º, da mesma Constituição, não pode ser mudados por proposta de emenda à Constituição. Né? Não pode ser abolido. Mas o que eu acho interessante é que eles colocam o voto como direito, mas na verdade é algo obrigatório. Se você não votar, você paga multa. Se é direito, não devia ser obrigatório. Ué. Está mais para mim, está mais para um dever do que um direito. E o voto, ele é cláusula pétrea, sendo universal, secreto e direto, né? O fato de ser a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, o que poderia ser mudado através de PEC. Mas, e por que não muda, Clint? Porque aí os candidatos seriam 2 trabalhos, pessoas, te convencer a sair do seu sofá no domingo para ir votar, e segundo, votar nele, né? É muito trabalho, né, pessoas? E se tem algo que os nossos políticos não gostam de fazer, é trabalhar. Hashtag contém sarcasmo, né? Outra maneira de exercer sua cidadania, pessoas, e o seu poder como cidadão e que ninguém te conta. No artigo 5º da Constituição, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe. A moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. O que isso quer dizer, pessoas? Que qualquer pessoa que for cidadã pode propor ação popular para anular algum ato que um ente público participe, que seja imoral, né, que atente contra os preceitos da administração pública, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. E você não precisa pagar custas administrativas do processo, né, custas judiciais, na verdade. E nenhuma sucumbência. Se você perder, você também não precisa pagar. Salvo se você agir de má fé. Você fala, não gosto do candidato A, vou entrar com uma ação contra ele falando que ele lesou o patrimônio público. Aí, se você perder, você vai pagar as custas judiciais e não vai ser barato, pessoas. Então, só se você tiver de boa fé, você realmente vê alguma coisa errada, você pode entrar com essa ação popular. Né? Isso, com certeza, a Globo não mostra para vocês, pessoas. E basta você provar, para exercer esse direito, né, por uma ação popular, basta você provar que é cidadão. A prova de cidadania, né, é feita com o quê? Com o seu título eleitoral. Porque todo mundo que tem título eleitoral é cidadão. Existe uma lei específica, né, sobre ação popular, a Lei 4.717, que foi promulgada em 29 de junho de 1965. Engraçado, pessoas, que essa lei foi feita no governo militar e sancionado pelo Marechal Castelo Branco, o terrível inimigo da democracia, né? Engraçado que ele, né, promulgou esse instrumento, né? Também temos como instrumento de cidadania a Lei de Iniciativa Popular, que o caso mais famoso é a Lei da Ficha Limpa. Não é muito fácil criar essa lei, porque tem vários requisitos, né? O artigo 13 dessa lei, que versa sobre a Lei de Iniciativa Popular, diz que ela consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, né? Subscrito no mínimo por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e não pode conter menos de 3/10% dos eleitores em cada um deles.
né? Ou seja, é bem difícil, né, aprovar, porque tem que ser uma lei bem espalhada, tem que ser algo que o povo, de uma maneira uniforme, queira, né? Então é difícil alguém ter essa vontade para ir lá, coletar as assinaturas, etc. Aí esse projeto de lei, depois coletar todas essas assinaturas, vai para a Câmara dos Deputados e verifica se cumpriu todas essas exigências, né? E dará seguimento a essa iniciativa, né? Vai para votação na casa legislativa, né? Na Câmara dos Deputados, que eles são os representantes do povo. O Senado é o representante dos estados. E a lei entra em vigor desde que depois de aprovada, né? Da data de sua publicação. A última maneira que a Constituição reserva para você exercer a sua cidadania é a ação civil pública. A ação civil pública, ela parece com a ação popular, mas ela é um pouquinho diferente, porque quem pode propor a lei são a Defensoria Pública, né, o Ministério Público e somente a associação de pessoas, né, o conjunto de cidadãos, e eles devem estar constituídos legalmente, né. Por exemplo, a Associação de Amigos do Bairro, você pode entrar com uma ação civil pública? Pode, desde que essa associação esteja legalmente registrada, né. Digamos, tem a CNPJ, né, no cartório, aí pode entrar, né? Uma pessoa sozinha, tipo eu aqui, borrão, não posso ir lá e propor uma ação civil pública, mas se eu aparecer com meu título de eleitor, eu posso propor uma ação popular. Apesar das minhas críticas, né, da maneira como a democracia vem sendo exercida, não critico o regime de governo democrático, né? Temos que concordar com Sir Winston Churchill, um político que eu gosto muito. Abre aspas, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras tentadas até hoje. Ou seja, é ruim, mas é o que temos para hoje, né, pessoal? Melhor exercer desse jeito do que viver num governo totalitário, né? E a gente no Brasil está bem longe de viver num governo totalitário, mas bem longe, apesar do pessoal veicular aí na mídia, fazendo terrorismo aí, que a democracia está em risco, tá bem longe disso acontecer, viu? Por isso é só, pessoal. No próximo vídeo, né, vou trazer mais noções de cidadania e vou explicar direitinho para você o que cada poder do governo faz ou deveria fazer e suas limitações. Não se esqueça, outubro está aí, votem com consciência. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau!